Bom dia, bom dia! Quarta-feira! Hoje nós temos dois eventos importantes acontecendo no céu. Vou começar falando sobre a lua minguante no signo de Aquário. Para quem quiser saber o horário exato para fazer algum tipo de ritual, vai ser a partir das 8 horas da manhã e 27 minutos no horário aqui do Brasil. A lua minguante, ela nos convoca a movimentos de finalização, de término, de diluição também. Digamos, eu quero diminuir a intensidade de um hábito desafiador que eu tenho. Digamos que uma pessoa tem o hábito de fumar e ela quer diminuir esse vício, né? Quer reduzir a quantidade de cigarros que ela fuma por dia, por semana. A lua minguante é sensacional para isso. E é uma lua minguante em Aquário, que vai nos auxiliar na libertação. Eu sempre falo aqui para vocês que temos 3 signos no zodíaco que trabalham muito com esse pilar da liberdade, da libertação, da soltura. São eles Aquário, Sagitário e Peixes. Então, uma lua minguante em Aquário nos convoca à libertação. Então, vai nos auxiliar a finalizar determinados hábitos, vícios, dependências, finalizar até relacionamentos, colocar ponto final em determinadas circunstâncias específicas que estão aí impedindo o seu progresso. Aquário é um signo progressista que nos convoca à evolução, à ascensão, né? Nos convoca ao progresso. E para progredir, você precisa deixar ir padrões obsoletos, aquilo que não faz mais sentido na sua vida. Então, ressoa muito com a energia de uma lua minguante, né? Porque pensa, a lua minguante é a fase que precede a fase nova. E a fase nova diz de inícios. Mas para iniciar algo novo, para que novos ciclos se abram em sua vida, você precisa finalizar ciclos antigos. Então tá tudo muito bem casadinho aqui no céu, para que você possa avançar, para que você possa acessar essa energia de progresso, você precisa deixar minguar, você precisa soltar determinados contextos, relacionamentos, hábitos, padrões, né? E um outro aspecto que aconteceu nessa madrugada, que eu falei para vocês no início, que íamos focar aqui em dois eventos, o primeiro, a lua minguante, o outro evento, a lua não, desculpa, a Vênus em Touro quadrando Plutão em Aquário. A Vênus está domiciliada e a Vênus versa sobre os relacionamentos, os afetos, os amores, mas também fala sobre dinheiro e sobre trabalho. Já Plutão é um planeta que trabalha os ciclos da nossa vida, os processos de morte e de renascimento. Plutão em Aquário vem falando de ciclos não, padrões obsoletos que precisam ser rompidos. A energia aquariana também fala muito de rupturas, de quebra de padrão, para que novos padrões sejam instalados. Então, Plutão em Aquário, e vai ser um período relativamente grande, né, em que teremos essa energia no céu, e toda vez que Plutão for acionado, nos convoca a olhar para determinados padrões que precisam ser finalizados, que precisam morrer, para que você possa avançar. Então, essa quadratura entre a Vênus em Touro com Plutão em Aquário, entendendo que a energia taurina ela resiste muito às mudanças. É o signo do zodíaco que mais tem aversão a mudanças, que realmente tem uma resistência muito grande a mudar. E Plutão nos convoca justamente às transformações, porque é um arquétipo de transformações profundas. É um arquétipo de cura, é um arquétipo de regeneração, é um arquétipo que trabalha muito bem com um outro arquétipo que é o da borboleta. E pensa que a borboleta ela passa por um processo de transmutação. Ela sai do estado de lagarta, passa por um casulo e se transmuta em uma borboleta. Então é uma quadratura por isso. A quadratura são aspectos
tensos. Então, existe um tensionamento aqui, existe uma resistência, né? É desafiador finalizar determinados ciclos, mas é necessário para que você possa avançar. E a energia taurina, ela tende a ter essa resistência às mudanças, né? É um signo que no lado sombra é muito inseguro, que tem um medo gigantesco do desconhecido. Então acaba se apegando. Aí é uma outra sombra de touro, é o apego. Acaba se apegando a situações, contextos, relacionamentos, mesmo que aquela situação, aquele contexto, aquele relacionamento esteja indigno. Mesmo assim, acaba optando por permanecer nessa conjuntura porque já conhece. Ai, é desconfortável, é desafiador, sim, mas eu já conheço. Então, eu tenho muito mais medo do desconhecido do que de permanecer aqui nesse contexto que está me exaurindo, que está ferindo a minha alma. Então, acaba se mantendo em situações extremamente adversas por medo da mudança, por medo do movimento, né? Por medo do novo. Então, isso precisa ser rompido. Essa energia de Plutão em Aquário, quadrando a Vênus em Touro, nos convoca. Olha, tem muito mais e muito melhor te aguardando. Possibilidades e oportunidades infinitas. Então, desapega, solta isso. Até uma certa lealdade, porque assim, Touro no lado luz é um signo muito leal. Dois signos que trabalham bastante esse pilar da lealdade no zodíaco, Leão e Touro. E ambos signos fixos. E aí eu vou abrir um parêntese aqui para contar uma história minha. Eu sinto uma certa resistência a mudanças. Não é algo que perdura muito, porque eu tenho bastante energia mutável no meu mapa. Tenho ascendente em Virgem, Lua em Virgem, meio do céu em Gêmeos, né? Então me ajuda bastante a lidar melhor com as mudanças, né? Mas no primeiro momento, o meu primeiro impulso é resistir. Essa resistência ela não dura muito, mas eu resisto um tantinho. Eu sinto uma certa resistência. E muitas vezes isso vem pelo viés da lealdade. E aqui eu vou relatar um contexto. Desde o ano passado, eu comecei a fazer as unhas em um salão específico. E assim, é sempre muita fofocada, né? Falando de vida dos outros e assuntos, assim, muitas crenças limitantes também. Teve um dia que elas estavam falando sobre pessoas ricas e, ai, já reparou que gente rica não tem saúde? A pessoa tem muito dinheiro, mas tem uma doença braba. Então, assim, eu comecei a ir para lá colocando fone de ouvido com as reprogramações do professor Hélio Couto, para nem escutar o que elas estavam falando, ou colocava alguma aula de cripto para eu ouvir enquanto eu estava lá. E assim, eu tenho a pele muito sensível, mas muito sensível mesmo. E quando ia passar é uma broca fininha que elas usam na unha, acabava me machucando, feria de sangrar, sabe? E nossa, aquilo me incomodava por alguns dias. Era doloroso para mim, tanto na hora que estava fazendo ali, de chegar a sangrar na hora mesmo, e depois os próximos dias para fazer as coisas em casa, né? Para o meu dia a dia era desconfortável. E eu tentava suportar e não falar nada. Ficava, tudo bem, não vou falar nada. Até que esse ano, teve uma vez que eu fui fazer as unhas e eu estava na TPM. Aí eu falei, olha, tá me machucando, não precisa ir tão profundo assim. Eu tenho uma pele fina, né? E minha pele é frágil, qualquer coisa machuca. Olha, já tá sangrando aqui, já tem 3 lugares sangrando. E ela fazendo a minha unha e conversando com outras pessoas, não estava plenamente atenta ao que estava fazendo. E isso também tem implicações, obviamente, porque aí ela ia profundo demais na minha pele. E bom, depois desse dia eu não voltei mais lá. Mas conversando com um amigo, eu estava relatando para ele justamente isso, contando, nossa, eu adoro o trabalho delas e realmente é um trabalho assim impecável em relação à beleza, né? Fica muito bonito. Se eu levo uma imagem, quero que faça desse jeito, fica perfeitinho. Mas esse ponto era extremamente desconfortável para mim. Aí ele falou assim: "Mas por que você não vai para outro lugar?
fazer em outro lugar. Eu fiz, mas aonde? Aí ele, meu Deus, Lari, mas tem tantos salões e tantos lugares, é o que mais tem. O que mais tem é manicure por aí. Então, assim, às vezes esse aspecto da lealdade leonina me faz permanecer em determinados espaços e até relacionamentos também, contextos, situações, porque eu começo a acreditar que só existe aquilo. Eu fiz isso no meu último relacionamento, de achar que aquele era o melhor homem e que eu não ia achar alguém como ele. Então tinha esse quê da lealdade, né, de não, eu preciso ser leal, eu tenho que ficar aqui, independente se está me machucando. Né? Veja que até é uma situação de machucar fisicamente mesmo. E eu me mantendo ali naquele espaço, né, me obrigando a me manter naquele espaço. Então, isso precisa ser trabalhado. Quando meu amigo falou isso, eu me atentei. Fiz realmente. Ainda não fui para outro lugar. E às vezes eu fico olhando o Instagram, né, desse antigo salão que eu ia e fico, ai meu Deus, vou lá, não vou, vou lá, não vou, sabe? Mas estou trabalhando isso em mim, procurando um outro lugar para ir, mas confesso que ainda não fui lá e também não fui em lugar nenhum. Mas estou observando essas questões porque vem também de padrões antigos. Tudo tem uma raiz, tá, gente? Todo movimento que nós fazemos no externo vem de um aprofundamento, né, de uma semente aí que foi plantada, de uma crença, de um padrão antigo que precisa ser desinstalado, que precisa ser transmutado, que precisa ser analisado. E aí, em terapia, é maravilhoso de se fazer isso, de mergulhar. Nossa, por que que eu tenho tanta facilidade em me manter em contextos, situações, relacionamentos que estão me machucando, mas que, de alguma forma, eu acredito que só existe aquilo. E aí, tem essa dificuldade, essa resistência de buscar o novo, né, de me movimentar para fora. Que crença é essa? De onde é que vem isso? Entende por que que é tão importante fazer terapia? Por que que o autoconhecimento é tão importante? Até dominar o seu mapa. Eu sei que eu sou leonina, então por ser leonina tem essa resistência, né? Tem esse lado sombra. E aí eu preciso trabalhar o lado luz do meu mapa natal, que são os aspectos mutáveis, a lua em virgem, o ascendente em virgem, o meio do céu em gêmeos, que vai me ajudar a trazer uma certa flexibilidade, adaptabilidade, uma simpatia com o novo, com explorar e me permitir experienciar a vida de outras formas, de outros contextos, em outros lugares, com outras relações, outras conexões, outros afetos. Entende? Aí eu estou agora nessa movimentação de focar nesse lado do meu mapa, para conseguir transmutar essa resistência leonina, que estava me conduzindo para o lado sombra. Então, o domínio do seu próprio mapa te ajuda muito no autoconhecimento. Então, em algum momento da sua vida, faça uma leitura de mapa natal. E se você sente afinidade com a minha energia, com esse trabalho que eu realizo aqui, eu tenho certeza que você vai amar uma leitura de mapa natal comigo. E além das informações astrológicas relacionadas à sua missão a nível pessoal, como você veio lapidar a sua personalidade, a sua persona, seus comportamentos, sua postura no mundo, você recebe também informações relacionadas à sua missão de alma, de carreira, ao seu propósito a nível de carreira profissional, seu propósito com o dinheiro, né? E também o campo afetivo. Quais são as lições, os aprendizados que você veio assimilar nesse setor específico? Para além disso tudo, 2 relatos kármicos de 2 vidas passadas suas. Tem duração média de 1h30 de áudios gravados. É muito, mas muito profundo mesmo, gente. É porque assim, eu tô sem tempo para alimentar o Instagram. Até tentei, confesso para vocês, era o meu propósito nesse ano de 2024. Mas assim, é muito trabalho, gente. Mas no futuro breve, com fé em Deus, eu vou conseguir me organizar para deixar lá disponível alguns depoimentos.
Pelo menos isso eu quero fazer, deixar uns depoimentos lá disponíveis para vocês, para que vocês possam ter acesso, né? Eu amo receber os áudios, os feedbacks das minhas consulentes, porque isso revigora e fortalece ainda mais o meu servir. É de uma beleza surreal. Mas já tem alguns depoimentos lá no Instagram, @luzdosol.larissa. Tá? Você pode ter acesso a alguns dos depoimentos, das leituras que eu faço. Então, em algum momento da sua vida, faça esse investimento em você, porque é um salto. É um salto. Depois que eu tanto aprendi astrologia para trabalhar com isso, como também para dominar o meu mapa natal, o meu processo de autoconhecimento, ele foi muito facilitado. Então, se você quiser agendar a sua leitura comigo, aqui na descrição desse vídeo eu tenho o link para o meu WhatsApp, para quem está me escutando pelo YouTube. Para quem está me escutando pelo Spotify, na aba Sobre, tem o link para o meu WhatsApp, tá? Mas bem, voltando então para a leitura dessa lua minguante, dessa quadratura, a espiritualidade está nos convocando com esses dois aspectos. A quadratura entre a Vênus em Touro com Plutão em Aquário. E a lua minguante em Aquário nos convoca a soltar contextos, relações, situações, padrões limitantes também, crenças que estão nos impedindo de avançar, que estão nos impedindo de passar pelo processo de transmutação, de sair do estado de lagarta, em que você rasteja no chão, para o estado de borboleta, em que você alça voo. Então, temos esse chamado. Perceba, eu amo o arquétipo da borboleta, gente, porque traz esse viés das transformações profundas e da transmutação também. E tem mensagens tão nuances e camadas tão delicadas quando você pensa em uma lagarta que está muito aterrada, olha a energia taurina, né? Uma lagarta que está aterrada, que rasteja no chão, que se transmuta em uma borboleta que voa, o elemento ar. Então, essa quadratura aqui entre a Vênus em Touro e Plutão em Aquário. Aquário é um signo de elemento ar. E essa lua minguante em Aquário, a lua minguante, ela é o aspecto de quadratura entre a lua e o sol, tá? Então, a quadratura entre a lua em Aquário, Aquário elemento ar, e o sol em Touro, elemento terra. Então, é realmente essa transmutação. É o arquétipo da borboleta aqui, vivíssimo. A espiritualidade te convocando realmente a passar pelas transformações profundas, a se transmutar e a se permitir voar. Certo, meus amores? Desejo uma linda quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.